Em destaque no Panorama CBN, Donald Trump suspende ataques a Irã e diz que acordo pode ser assinado no fim de semana. Teherã nega. Fenômeno El Niño começa oficialmente, segundo a agência de clima americana. SpaceX consegue 75 bilhões de dólares na maior oferta pública de ações da história. México estreia com vitória na abertura da Copa do Mundo. Manifestantes e policiais entram em confronto do lado de fora do Estádio Azteca. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quinta-feira, 11 de junho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Olha, desde o último episódio do Panorama, os Estados Unidos voltaram a atacar o Irã e o Irã voltou a responder. Aí no início dessa quinta-feira, o presidente Donald Trump anunciou que faria fortes ataques e ameaçou tomar a ilha de Karg, que é um terminal estratégico de distribuição de combustível no Irã, e assumiu o controle do setor de petróleo e gás dos iranianos. O Irã então anunciou o fechamento do Estreito de Hormuz, disse que a escalada complicou ainda mais as conversas por um acordo de paz, além de tornar o cessar-fogo atualmente em vigor sem sentido. À tarde, Donald Trump cancelou os ataques previstos para a noite dessa quinta-feira. O anúncio foi feito pelo próprio presidente em um encontro no Salão Oval, na Casa Branca, e em uma postagem na rede social dele. Trump disse que tomou a decisão depois que os negociadores chegaram a um consenso sobre os pontos finais de um acordo para acabar com a guerra. Segundo o presidente, o memorando de entendimento já foi aprovado por todo mundo no Irã, inclusive pelo líder supremo do país. Trump declarou que esse é um ótimo acordo porque garante que o Irã nunca vai ter uma arma nuclear. O presidente adiantou que o documento definitivo pode ser assinado já no fim de semana e provavelmente na Europa, com a presença do vice-presidente americano J.D. Vance. Ele também voltou atrás em uma declaração dada mais cedo e disse que a operação militar na ilha de Karg, que é o principal ponto de exportação de petróleo do Irã, está totalmente fora dos planos. Mas a versão dos Estados Unidos foi rebatida imediatamente pelo Irã. Minutos depois da declaração de Trump, o governo iraniano negou o acerto. A informação foi divulgada pela agência de notícias estatal do Irã, a Fars. De acordo com o veículo de imprensa oficial, o Irã declarou textualmente que nenhum texto para o memorando de entendimento inicial com os Estados Unidos foi aprovado pelas autoridades do país. E nesse momento de tensão total, não só por causa da guerra, mas também pela política migratória dos Estados Unidos e a segurança máxima por causa da Copa, um incidente fechou parte do Pentágono, que é a sede do Departamento de Defesa e de Inteligência dos Estados Unidos e fica a 15 minutos de carro da Casa Branca. Vários andares e corredores do prédio chegaram a ser esvaziados. O Corpo de Bombeiros enviou uma equipe especializada em materiais perigosos depois de um alerta sobre o ar do local. Mas era alarme falso. O chefe de assessoria do Pentágono, Sean Parnell, explicou depois que os sistemas de segurança dispararam de forma preventiva, mas os testes seguintes descartaram qualquer contaminação. E o mercado respondeu diretamente à declaração do presidente Trump de que cancelaria os ataques contra o Irã. O petróleo, que subia levemente, passou a cair com força. No momento em que eu gravo, o petróleo do tipo Brent cai 4%, cotado a 89 dólares. No mercado financeiro aqui no Brasil também, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu fortemente, 1,71%, aos 171.497 pontos. O dólar comercial caiu 1,37%, cotado a R$ 5,10. O euro vale R$ 5,90, com baixa de 1,04%. No último episódio, eu contei da aprovação de duas pautas bombas pelo Senado. Uma que quase quadruplica o piso salarial de médicos e cirurgiões dentistas, e outra que diminui a idade de aposentadoria de agentes de saúde. Depois que eu gravei o Panorama, aí a Comissão de Constituição e Justiça aprovou mais uma, como contou a Bianca Santos no Panorama da Manhã, uma espécie de desenrola, um programa de renegociação de dívidas para produtores agrícolas. E é pauta bomba porque a estimativa de impacto nos cofres públicos com essas três propostas é de 215 bilhões de reais.
A comentarista de economia da CBN, Miriam Leitão, diz que o Senado aprova mais gastos em um momento em que a dívida pública já é alta, e ela ainda aponta contradições da oposição ao apoiar a regulamentação da jornada de médicos e a aposentadoria especial para agentes de saúde. Curioso é que a oposição está com o discurso preparado para dizer que o governo Lula é gastador, que ele gasta muito e que aumentou a dívida. De fato, aumentou a dívida. Como vocês sabem, eu já falei aqui, analisando o déficit caiu, mas agora, esse ano, o governo tem feito muitas bondades eleitorais também que vão ter um custo. Mas aí, o que o Senado fez foi escalar nesse comportamento eleitoral e fazer um perdão de dívida com uma renegociação de dívidas rurais, dizendo que foram atingidas pelos tarifaços ou pela guerra e pelos eventos externos. O problema é que o governo já tem políticas de apoio a quem foi atingido por questões externas. Eles vão fazer uma renegociação com uma dívida bem baixa, com financiamento via BNDES, e usando para isso, segundo a proposta do Senado, o fundo social que vem das receitas do pré-sal. Então, o fundo social ele tem destinação específica. O fundo social não é para fazer mais uma bondade, mais um subsídio ao setor agro. O setor agro já tem muito subsídio. Curioso é que a oposição, de novo também em contradição com o que tem dito, além de criar despesas, ela também regula o trabalho quando se discute a redução da jornada, é que não, vamos deixar tudo flexível, todo mundo decidindo o que quer. Essa é a proposta da oposição. A oposição de direita. Mas aqui eles querem regular até o tamanho do descanso e a regularidade do descanso. Depois, os agentes comunitários de saúde, eles estabelecem o quê? Uma aposentadoria especial com idade menor. Então, ou seja, está fazendo o caminho inverso do que se fez no governo Bolsonaro para tentar estender um pouco a idade de aposentadoria. Essa é a tendência no mundo, essa tem que ser a tendência no Brasil, em que as pessoas estão vivendo mais. Bom, e o que está por trás dessa ofensiva, além dos interesses eleitorais? Ele, de novo, Davi Alcolumbre. O comentarista de política da CBN, Bernardo Melo Franco, avalia que o presidente do Senado, depois de passar sinais de que estaria disposto a uma trégua com o governo Lula, voltou a atacar. Essas pautas somadas, elas significam na prática um ataque, não só às contas públicas, mas ao governo federal, né? Porque fragiliza o presidente Lula, a situação do governo, das contas do governo, da confiabilidade da política econômica do governo e também da própria popularidade do presidente, porque é evidente que ele vai ser obrigado a vetar parte desses projetos ou a recorrer ao Supremo Tribunal Federal, como já falou hoje de manhã o ministro Dario Durigana, o ministro da Fazenda. O Davi Alcolumbre, ele está sob bastante pressão. Ele é um político na mira de múltiplas investigações simultâneas, sendo as mais importantes a do Banco Master e aquela que diz respeito ao chamado Beto Louco, né? Aquele delator lá do caso de São Paulo, que tem suas ramificações ali com o PCC. Tanto Vorcaro quanto o Beto Louco são personagens que orbitaram em algum momento em torno do Davi Alcolumbre, e a gente sabe que o presidente do Senado estava buscando uma proteção essa que até o momento não veio. A dúvida agora é se o Alcolumbre vai usar essas pautas bombas como instrumento ainda de pressão, de tentar buscar algum tipo de acordo, algum tipo de proteção, ou se ele já partiu para o ataque total, de certa forma repetindo o exemplo do ex-deputado Eduardo Cunha, lá em 2015, 2016. O ouvinte deve estar lembrado, o Cunha estava cercado pela Lava Jato, né, já tinha muita denúncia contra ele, tinha investigações avançadas na Procuradoria-Geral da República e ele resolveu se implodir junto com o governo. Naquele caso, levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora não está se falando de impeachment, mas o Alcolumbre com essa pauta bomba pode prejudicar os planos de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o presidente Lula e os auxiliares decidiram que o governo vai acionar o Supremo Tribunal Federal para tentar barrar essas pautas. O governo enxerga o Supremo como um aliado nessa disputa. O ministro Gilmar Mendes até publicou uma mensagem com críticas ao Congresso por aprovar projetos sem indicar a fonte do dinheiro. Para tentar reduzir os danos, Lula indicou a aliados que vai buscar um encontro com o presidente do Senado. Os dois não se falam desde que o nome de Jorge Messias para o STF foi rejeitado. Numa reunião nessa semana, Lula resistiu no início, mas, segundo a apuração da reportagem da CBN, foi convencido
a conversar com Alcolumbre, não só sobre esse assunto, mas também sobre outras pautas de interesse do governo, em especial a proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1. O texto passou na Câmara no fim de maio, mas empacou no Senado. Alcolumbre, até em outra direção, deu andamento a um projeto da oposição que autoriza que os patrões paguem por horas trabalhadas. Os governistas avaliam que o presidente do Senado não vai conseguir segurar a PEC da escala por muito tempo, por causa justamente do peso eleitoral desse tema. Mesmo assim, o encontro entre Lula e Alcolumbre é visto como essencial para fazer as pautas de interesse do governo andarem. Tem outro assunto com potencial impacto para a economia brasileira, que a Miriam Leitão também vem chamando a atenção, que é o El Niño. A Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA, confirmou a formação do fenômeno climático El Niño. Ele acontece quando as águas do Oceano Pacífico, perto da linha do Equador, ficam pelo menos meio grau mais quentes que o normal. Parece pouco, mas isso faz um estrago danado. Os meteorologistas da agência americana dizem que existe 63% de probabilidade de o fenômeno se tornar muito forte entre novembro e janeiro. Se isso acontecer, ele vai entrar no grupo dos maiores eventos registrados desde 1950. O El Niño altera a circulação da atmosfera e muda o padrão de chuva no mundo todo. No Brasil, o pico do impacto vai ser no fim do ano. Historicamente, o fenômeno aumenta as chuvas na região sul, que eleva o risco de temporais e enchentes. No norte e no nordeste, a tendência é de seca. No sudeste e no centro-oeste, os efeitos são mais irregulares, com calor frequente e pancadas de chuva mal distribuídas. A grande preocupação é que o El Niño vai atuar num planeta que já está mais quente por causa da emergência climática. Desde 2006, o mundo passou por 5 episódios do fenômeno, sendo os mais intensos os de 2014 a 2016 e o recente evento de 2023 a 2024, que quebraram recordes históricos de calor. Para que o El Niño ganhe essa força toda, não basta apenas o oceano esquentar. É preciso que a atmosfera responda a esse calor e que os dois passem a agir juntos, como uma engrenagem, de forma contínua. Aí, se o fenômeno se confirmar como um evento forte mesmo, o impacto vai direto para a economia brasileira, com potencial para prejudicar a produção na agricultura, reduzir o nível dos reservatórios de água para a geração de energia e encarecer o preço dos alimentos na mesa do consumidor. Ainda na economia, a SpaceX, empresa de Elon Musk, fez história nessa quinta-feira ao levantar 75 bilhões de dólares na maior oferta pública inicial de ações da história. O processo superou o recorde da petroleira Saudi Aramco de 2019 e avaliou a companhia em 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. A empresa vendeu mais de 555 milhões de ações por 135 dólares cada. O resultado aproxima o fundador Elon Musk de se tornar o primeiro trilionário do mundo. A operação divide opiniões porque a SpaceX ainda não tem lucro e se apoia na promessa de virar uma potência de inteligência artificial. O mercado vai acompanhar de perto também os próximos passos da SpaceX, que serve de teste para a estreia de outras gigantes de tecnologia na Bolsa de Valores ainda esse ano, como a Anthropic e a OpenAI. Começou oficialmente, já com bola na rede e com vitória dos anfitriões. Copa do Mundo no México, estádio lotado com mais de 80 mil torcedores. E o México venceu a África do Sul nessa primeira partida por 2-0, com 3 expulsões, 2 sul-africanos e 1 mexicano. E eu já comecei mal no bolão da firma, viu? Tinha colocado empate por 1-1, mas vamos nessa, é só o primeiro jogo. Jogo que terminou às 6 da tarde dessa quinta-feira e antes disso teve a cerimônia de abertura no histórico Estádio Azteca, onde o Brasil venceu a Copa de 70. A principal atração foi a cantora colombiana Shakira. Foi a terceira vez dela numa festa de abertura de Mundial, apresentando a música oficial da Copa, Dai Dai. Shakira cantou ao lado do artista nigeriano Burna Boy. E a abertura também teve shows da banda mexicana Maná, da cantora e atriz Belinda, que atuou na novela Cúmplices de um Resgate, você se lembra? Aliás, teve gente esperando referências a Chaves, a RBD, mas não rolou não. Outras atrações foram Andrea Bocelli cantando com a estrela do K-pop EJ, vencedora do Oscar pelo tema de Guerreiras do K-pop,
E também teve outros nomes de peso do México, como Alejandro Fernández, que cantou o hino do país. A mestre de cerimônias foi a atriz mexicana Salma Hayek, conhecida por atuações em filmes de Hollywood, e o espetáculo incluiu também aquelas apresentações teatrais que são tradicionais, né, com elementos da cultura do México, como a gastronomia, roupas típicas e a luta livre. Bom, e do lado de fora do estádio, dezenas de manifestantes e policiais entraram em confronto. A cidade do México tem passado já por vários protestos às vésperas da Copa. Entre as pautas, eles exigem justiça pelas pessoas desaparecidas no México na guerra contra os cartéis de drogas. E aí os manifestantes removeram algumas barreiras que protegem o perímetro do estádio, chegaram a atirar pedras contra a polícia, que passou a usar bombas de gás lacrimogêneo. Esse confronto foi presenciado por repórteres da TV Globo e da Globo News. Um policial foi visto com a cabeça sangrando. Os manifestantes também carregavam cartazes com fotos de desaparecidos e com frases escritas, inclusive em inglês, voltadas para os turistas. Milhares de professores de várias regiões do país também marcharam em direção ao Estádio Azteca antes da partida de abertura, reivindicando melhorias salariais, mudanças nas regras de aposentadoria, também no sistema de educação mexicano. Além disso, a população tem protestado contra as condições estruturais do país, que mesmo sediando esse evento de grande porte, ainda enfrenta problemas básicos, como a falta de acesso regular à água potável. Qualquer semelhança com o Brasil lá em 2014 não é mera coincidência, né? A presidente do México, Claudia Sheinbaum, qualificou o protesto de provocação para que haja imagens de repressão durante a Copa e disse que não vai cair na armadilha. Segundo a agência de notícias AFP, também teve empurra-empurra numa FanFest, que é uma daquelas áreas da FIFA para o público acompanhar as partidas na região central da Cidade do México. Só que ficou muito lotada, né? A confusão aconteceu por causa da quantidade de torcedores e as diversas placas metálicas que foram instaladas para proteger o local das manifestações. E nos Estados Unidos? São 3 sedes, né? México, Estados Unidos e Canadá. A questão dos vistos continua pegando. O Comitê Nacional de Torcedores da Costa do Marfim denunciou que a seleção não vai poder contar com a presença de seus torcedores porque não conseguiram os vistos americanos. E a população americana está mais preocupada mesmo, sabe com o quê? É com basquete. Porque a NBA está bem nas finais. Na quarta-feira agora, o New York Knicks conseguiu uma virada épica contra o San Antonio Spurs, vencendo por incríveis 107-106. A equipe de Nova York está agora com 3 vitórias contra uma do adversário e está a apenas um jogo do título. O 5º jogo vai ser disputado no sábado agora à noite. O repórter da CBN, Leonardo Dai, está lá em Nova York na cobertura da Copa e aí ele mostrou ao vivo como é que estava o clima por lá um pouquinho antes da abertura. Cheguei agora aqui em Nova York, estou aqui pertinho da Times Square, né? Estou aqui de frente da redação do New York Times, como eu disse agora há pouco. A gente não vê ninguém na expectativa para esse jogo, nenhuma referência ao jogo, nenhuma camisa de time do México ou da África do Sul. Eu vi 2 camisas de seleção até agora nessa viagem de 1h30, uma do Marrocos e uma da Escócia, e só. Então é muito impressionante como é essa relação de um país sede com a Copa do Mundo, que aparentemente não se envolve com essa Copa, que não seja para as propagandas que estampam aqui as campanhas publicitárias envolvendo a Copa do Mundo, promoções, essas coisas todas. Então não há nesse momento uma expectativa por esse jogo em específico. O Leonardo Dai. Pra você ter uma ideia, ele encontrou um torcedor do Knicks, né, que estava comemorando lá a vitória, e uma mexicana, só que ela estava indo trabalhar, não ia nem conseguir ver o jogo. Agora, como a Copa tem 3 países sedes, também vai ter 3 festas de abertura. Então a comemoração nos Estados Unidos vai ser nesta sexta-feira, vai ter até a participação da cantora Anitta, e a abertura no Canadá ficou para o sábado, mesmo dia da estreia da seleção brasileira contra o Marrocos. E antes de encerrar essa edição do Panorama, eu convido você a mandar mensagem. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever o seu nome e de onde você está ouvindo. Oi, Leandro. Não passa um dia sem ouvir as 2 edições do Panorama e também o Viva Voz, que é o quadro da Vera Magalhães na CBN. O trabalho de vocês é excelente. É a Natália Disseldorp de Scheveningen, na Holanda. Será que é assim a pronúncia?
Obrigado, Natália. Mais uma aí da legião dos ouvintes que acompanham o Panorama de fora do país. Boa noite, Leandro Gouveia. Hoje eu ouvi o 4 em Campo, em seguida o Panorama CBN. Muito bom. É o Marco Antônio Silva, de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Para quem não sabe, o Panorama vai ao ar também na Rádio CBN, às 9 da noite. E depois do programa 4 em Campo, programa esportivo, que o Marco Antônio estava ouvindo. Também estamos no ar no CBN Madrugada, de segunda a sexta aqui na CBN. Leandro, adoro te ouvir no Panorama, foi quem mandou aqui, o Anthony Bruno. Eu não sei se é o mesmo Anthony, mas teve um Anthony que também mandou a mensagem no Spotify, que disse que escuta todos os dias, de manhã, na pausa do trabalho, ele é psicólogo, e à noite, enquanto se arruma para ir para a academia. Um abraço para você, Anthony, muito obrigado por compartilhar sua mensagem. E ainda tem um ouvinte em Mutans, que pelo que eu vi é um distrito de Guanambi, na Bahia, Eliseu Moreira Rodrigues, todos esses mandaram mensagens pelo Instagram. Aí teve um ouvinte, ou uma ouvinte, que citou uma fala da Vera Magalhães, que eu coloquei no episódio de ontem, sobre os candidatos de direita, né, na eleição e tal, que foi essa aqui, ó. Sem coragem não se vai a lugar nenhum. Sem coragem não se vai a lugar nenhum. Aí o perfil Brasília DF no Spotify não colocou o nome. Escreveu, por isso tomei coragem para pedir o Leandro Gouveia em casamento. Quer se casar comigo, Leandro? Mas não falou o nome, a Brasília DF, ou Brasília DF, não sei quem é. Faltou mais coragem, né? Manda aí o nome, pelo menos. Pô. Olha só, Panorama CBN está disponível em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, YouTube e também no aplicativo da CBN. Aproveita para conferir se você já ativou as notificações para não perder nenhum destaque do que acontece no Brasil e no mundo. Essa edição vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos. E eu volto na sequência. Até lá.